Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento nos nossos estudos sobre economia e hoje a gente vai ver a introdução à microeconomia, um dos ramos mais importantes dentro das ciências econômicas. A gente vai ver alguns conceitos, né, o que significa microeconomia, alguns pontos específicos são importantes para a gente entender esse ramo e também a gente vai ver 5 situações da atualidade que a gente pode compreender melhor a partir da microeconomia. Certo, pessoal? Então vamos lá. Bom, para a gente entender os dois principais ramos da economia, vamos imaginar aqui, fazer um exercício, imaginando que esse círculo amarelo seja a economia do nosso país. Vamos imaginar que seja a economia do Brasil. Essas bolinhas rosa e essas bolinhas azuis são os agentes econômicos, né? As pessoas, as empresas, né, que interagem dentro desse mercado. Lembra lá do modelo de fluxo circular da economia? Tem de um lado as famílias e do outro lado as empresas. Né? Imagine que sejam famílias e empresas aqui. Então, dentro dessa economia nacional, todos esses agentes econômicos eles atuam, né, no seu dia a dia ali, tomando decisões sobre o que fazer com o dinheiro, comprar, consumir, vender, né, por aí vai. Então, essa círculo grande aqui representa a nossa economia. Quando a gente olha a economia como um todo, a gente está num ramo chamado macroeconomia, que é um tópico que a gente vai entrar mais para frente. Né? Ou seja, a macroeconomia ela lida, ela busca entender, né, a economia como um todo, ela busca entender os agregados macroeconômicos, né, medidas que buscam de uma certa forma sintetizar a economia, sintetizar os mercados, né? É quando a gente vai estudar, por exemplo, produto interno bruto, taxa de inflação, comércio entre países, exportação e importação e por aí vai. Bom, mas por enquanto deixa a macroeconomia de lado, né? E vamos entender a microeconomia. A microeconomia ela vai atuar sobre o que os agentes econômicos estão fazendo, como que eles estão interagindo, como que eles estão se comportando, como que eles tomam decisões dentro desse âmbito macroeconômico. Né? Então, seja dentro do mercado em que ele está inserido. Então, aqui a gente tem o agente A e o agente B, né? E esse retângulo pontilhado vermelho mostra uma relação de interação entre eles. Então, a microeconomia vai justamente entender essa inter-relação entre os agentes econômicos. Então, aqui a gente tem, né, o foco de estudo da microeconomia é a forma como os agentes econômicos se comportam dentro do mercado, como eles tomam decisões e como eles se interrelacionam, né? Ou seja, a maneira como esses agentes econômicos interagem dentro da economia. Então, falando de uma outra maneira, né, então a microeconomia vai entender como que os agentes econômicos tomam decisões, o que eles buscam, né, e como que eles fazem para alcançar esses objetivos. Né? Lembrando que a gente está falando do aspecto econômico. Né? Então aqui a gente tem, por exemplo, vários indivíduos interagindo, né? O senhor ali primeiro já está com mais raiva, falando com o outro colega que está mais sorridente, né? O outro que está interagindo no computador. Embaixo a gente tem uma mulher e um homem também interagindo e outra falando no celular. Então, ou seja, as pessoas elas interagem no seu dia a dia, né? No seu cotidiano, de diversas maneiras, né? E no fundo, o que vai acontecer, né, no final de tudo isso? Do ponto de vista econômico no mercado, toda essa interação vai resultar na formação do preço de mercado das mercadorias, né, e bens e serviços. Então, por exemplo, imagine que esse senhor aqui esteja discutindo com o vendedor porque ele está insatisfeito com o serviço. Ou então aqui um consumidor, né, está reclamando para a gerente de uma loja sobre um determinado produto. Esse daqui no computador, ele está pedindo um produto pela internet e essa moça aqui esteja falando com algum cliente por telefone, ou se ela for a consumidora, esteja falando com a empresa que ela comprou um determinado produto. Então, o que a gente tem aqui? São interações que ocorrem no cotidiano, no dia a dia das pessoas.
Dessas interações, né, é que surge esse comportamento de negociação. O consumidor sempre vai buscar pagar menos e o vendedor sempre vai buscar valorizar a sua mercadoria e cobrar um preço mais alto. Então, nessa interação, que de ponto de vista ela pode ser considerada como egoísta, né? Cada um busca o seu próprio interesse. O preço de mercado ele é formado. Então, o consumidor ele sempre vai querer puxar para baixo o preço e o vendedor sempre vai querer puxar para cima, né? No fim chega ali o meio termo, né? Uma média, digamos assim, né? Que é o preço de mercado. Então, a microeconomia busca entender justamente essas relações. Como que isso funciona, né? Então, agora, o que, que cada um deles busca, né? Então, os consumidores, o que, que eles buscam? Eles buscam pagar menos? Não, não é isso que o consumidor busca. O consumidor não busca pagar menos. O consumidor busca maximizar a sua satisfação com o consumo, né? Então, a gente está falando aqui de agentes econômicos. Do ponto de vista econômico, o consumidor busca maximizar a sua satisfação. O que, que é maximizar? Maximizar é como se fosse você alcançar o máximo possível, dadas suas condições, né? Então, por exemplo, se você tem uma renda de R$ 1.000, qual que é o máximo de satisfação que você consegue alcançar com essa renda? Com certeza, o nível de satisfação de uma pessoa que ganha R$ 1.000, do ponto de vista econômico de consumo, tá? É muito importante destacar isso. O nível de satisfação de uma pessoa que ganha R$ 1.000 tende a ser menor do que o nível de satisfação de uma pessoa que ganha R$ 10.000. Uma pessoa que ganha R$ 10.000, ela vai poder consumir muito mais coisas, né? Lembrando que as necessidades humanas, elas são ilimitadas. A gente já viu isso nas aulas anteriores sobre o conceito de economia, né? Os recursos são limitados e a necessidade humana ela é ilimitada. Então, quanto mais renda você tiver, mais necessidades você vai poder satisfazer. É claro que aqui a gente não entra naquele aspecto de que dinheiro traz felicidade, isso é coisa para outra discussão, que a gente está falando aqui sobre economia, né? Então, ou seja, são agentes econômicos que têm a sua renda, que vai ao mercado, compra os produtos que precisa e então consome. Então, a gente está falando de uma maneira econômica, certo? Quem ganha mais dinheiro é mais feliz? Bom, não sei, não é esse o foco nosso aqui. Agora, as empresas. O que, que as empresas buscam? Aqui é mais fácil, né? A empresa busca o quê? Maximizar o lucro. Então, dadas as condições tecnológicas, dada a disponibilidade de recursos de produção, né, e também ao mercado que ela está atuando, a empresa sempre vai buscar alcançar o maior lucro possível, né? Então, uma microempresa vai tentar alcançar o máximo lucro que ela consegue e com certeza vai ser muito menor do que uma empresa grande, né? Porque a escala de produção é muito diferente. Então, quando a gente está olhando para a empresa, o objetivo dela é a maximização do lucro. Então, ela pode definir várias estratégias para alcançar isso, certo? Então, aqui a gente tem os dois ramos, que são talvez os mais importantes subdivisões, né, da microeconomia, que é a teoria do consumidor e a teoria das empresas, a teoria da firma. Que aqui a gente vai ver nos próximos vídeos o que cada uma delas trata, né? Então vamos lá. Bom, aqui essa imagem mostra um pouco, né, representa essa interação. Você tem ali a dona de casa que representa os consumidores e você tem dois vendedores de melancia. Um está cobrando a R$ 10, o outro está cobrando a 9. Né? Então, ou seja, você vai ver aí uma interação entre os indivíduos para formar o preço. Qual é o melhor preço? O melhor preço é aquele que vai satisfazer tanto o consumidor quanto quem está vendendo, né? Provavelmente essa dona de casa queira pagar talvez até menos que R$ 9, né? Mas o vendedor ele não vai abaixar tanto assim, né? Senão ele vai comprometer o lucro dele. Então ele não pode abaixar muito a ponto de ficar no prejuízo, né? Senão para ele não compensa vender. E aí essa concorrência que há entre os dois vai ajudar a favorecer o consumidor a decidir qual é o preço mais adequado, né?
Agora imagine isso aqui é só um caso específico. Agora imagine isso em larga escala, né, acontecendo na economia como um todo, no Brasil inteiro, entre as pessoas, ou talvez não precisamos ir tão longe. Imagine isso acontecendo dentro de uma feira, ou então dentro da sua cidade mesmo. Né? Essa relação, essa interação entre consumidores e vendedores vai definir um determinado nível de preço. Né? Imagina, você está ali numa feira, conversa com um vendedor de melancia, ele sabe o preço do seu colega, do outro e tudo mais, e aí ele sabe que os consumidores vão andar e vão escolher aquele preço mais adequado. Então, eles sempre vão buscar alcançar um preço médio ali para que seja viável, né, para ambos os lados. Então, a base de tudo isso é a concorrência. Agora vamos ver um outro caso aqui. Imagine só, consumidores de feijão, né? Ou seja, praticamente quase 100% da população brasileira. Né? A gente consome muito feijão, é a base da nossa segurança alimentar, né? Então aqui, para simbolizar, né, os consumidores de feijão, a gente coloca aqui o quadro da Tarsila do Amaral, os operários, né, que simboliza o povo brasileiro. Né? Então, todos nós aqui que consumimos muito feijão. Então, esse lado aqui que a gente está olhando da microeconomia, a gente está falando da demanda. Ou seja, das pessoas que vão até o mercado e buscam comprar feijão para poder consumir, para poder satisfazer as suas necessidades. Agora, imagine a seguinte situação. Do outro lado, a gente tem queda de produção do feijão. Então, digamos que num determinado período houve uma escassez de chuva muito drástica, né? Ou então apareceu alguma praga muito terrível que fez com que a produção reduzisse drasticamente, né? Ou seja, reduziu a produção de feijão. Então, se você tem, de um lado, consumidores, né, que sempre vão estar querendo comprar o feijão, né, sempre vão estar precisando comprar o feijão, porque é a base da segurança alimentar, e de um outro lado você tem uma queda de produção, você tem um efeito esperado aí, que é o seguinte, o aumento do preço. Então, se você tem pouco produto disponível e muitas pessoas querendo comprar, esse preço ele vai tender a aumentar. E a gente vê isso toda vez quando há uma queda de safra. Né? Alguns anos atrás houve uma queda de safra muito grande, se eu não me engano, em 2015 ou 2016. Houve uma seca muito grande, então a produção caiu. O preço do feijão no mercado chegou a R$ 15. Quem viveu lembra, né? Quem ia no mercado fazer compra lembra desse momento drástico. E vira e mexe, a gente sempre tem essa sazonalidade, né? Ou seja, essa periodicidade ao longo do ano. Quando você tem uma produção menor de algum determinado produto agrícola, né? O preço no mercado vai subir muito. O tomate é um produto que sempre tem essa oscilação também, né? Quando cai a produção, o preço sobe. E por que que o preço sobe? Por que que o preço ele é tão sensível à produção? Porque os consumidores, aqui, né, no caso de feijão e de tomate, de muitos outros produtos alimentícios, eles sempre vão estar ali querendo consumir esses produtos, porque é a base alimentar, né? É diferente, por exemplo, quando você tem uma queda muito grande assim num produto que não é tão acessível, ou, por exemplo, que não é um produto tão essencial para os consumidores, né? Provavelmente esse preço não vai crescer muito, como, por exemplo, seria o caso do feijão, né? Porque a demanda ela pode cair, ela pode perder o interesse naquele produto, porque simplesmente não é essencial. Mas quando a gente está falando de produtos essenciais, aí sim a gente tem esse reflexo. Qualquer mudança sensível, assim, qualquer mudança na queda da produção, aumento da produção, tem um efeito, né, sobre o preço por conta dessa natureza do produto. Então aqui é um exemplo, tá, para a gente entender como é que funciona essa relação entre consumidores e oferta, esse demanda e oferta dentro do mercado e como que isso faz para definir o preço. Tá bom? Então, só para a gente entender mais ou menos o que a microeconomia vai estudar. Então, a microeconomia vai estudar o comportamento dos consumidores e o comportamento das empresas, né, dos agentes econômicos e como que essa interação resulta, então, né, num determinado preço de mercado. Certo?
Tudo isso, pessoal, existe uma metáfora que se chama mão invisível, né? Essa metáfora, ela se refere justamente a esse ajuste do mercado que ele é decorrente da interação das pessoas. Não há uma instituição, não há uma pessoa que define esse ajuste, mas sim o mercado por conta própria. Quando eu falo instituição, por exemplo, uma instituição que existe de fato, por exemplo, o IBGE, o INSS, né, uma organização do governo, né, uma organização privada. Não é isso que acontece, né? O que acontece nessa interação entre oferta e demanda, né, o que a gente chama de mão invisível, né, é uma metáfora para se referir a essa questão orgânica e natural da sociedade, que é definir um preço, né? As relações de troca, as relações comerciais, elas estão na essência da sociedade humana, né? Nós somos seres sociais e, do ponto de vista econômico, ser um ser social significa o quê? Significa interagir e trocar com outras pessoas, seja produto, seja serviço, seja por escambo, né? Trocar mercadoria por mercadoria, enfim. Então, essa interação entre os seres humanos é a essência, né, da sua existência e também é a essência do mercado, né? Então, e aí nessa relação a gente tem essa metáfora que chama mão invisível, que significa o mercado se auto o mercado autorregulando-se, né? Ou seja, ele mesmo vai se regular, ele mesmo vai definir qual é o preço ideal, né? E de acordo com esse preço, os consumidores e as empresas vão definir vão tomar as suas decisões, vão definir o seu comportamento. Por exemplo, se um preço estiver muito alto, as empresas vão querer produzir mais, né? Se um preço estiver muito baixo, os consumidores vão querer comprar mais. Então, ou seja, essas relações são forças opostas que entram em choque dentro do mercado e elas tendem a um determinado equilíbrio, né? O que está por trás da ideia da mão invisível, né? Justamente essa interação do mercado, e aí a gente vê isso buscando, né, um determinado equilíbrio. É, as pessoas confundem muito, falam mal, né, do mercado, do liberalismo econômico, da mão invisível, né? Mas assim, elas se esquecem de olhar o cerne da discussão. Esses dias eu vi um post de uma pessoa falando assim, daquele caso do Donald Trump, que ele restringiu as empresas, não deixou que as empresas vendessem máscaras para outros países, né? Ele falou lá que se existe máscara, eu quero todas elas para nós e tudo mais. As pessoas falaram isso, nossa, a mão invisível sendo forte e massacrando as pessoas, blá blá blá. Gente, pelo amor de Deus, isso não é mão invisível. Se você tem um agente político, se você tem um Estado definindo, impedindo que as empresas vendam um determinado produto para outros países, isso não é mão invisível, isso não é liberalismo econômico, isso é uma intervenção do governo, uma intervenção muito séria, inclusive muito rígida, né? A mão invisível, o liberalismo econômico seria as empresas que produzem máscara venderem para quem elas quiserem, com o preço que elas quiserem. E as pessoas vão comprar se quiser ou não, se aceitam aquele preço ou não. Então, essas empresas poderiam vender para qualquer país do mundo. Então, isso é liberalismo, isso é mão invisível. Tá? A mão invisível, no caso, ela iria ajustar essas relações comerciais existentes entre essas empresas e as pessoas. Né? Então, não confundam isso. Tá? As pessoas associam muito por questões ideológicas, né? Capitalismo, liberalismo econômico, mercado, mão invisível, Estados Unidos, Donald Trump. Calma, não é bem assim, tá? O que está por trás dessa metáfora é justamente a liberdade do indivíduo, a liberdade econômica do indivíduo, de poder interagir uns com os outros e assim tomar as suas decisões, certo? E essa metáfora, né, ficou muito conhecida, foi criada por Adam Smith, né, que é considerado o pai da economia clássica, o pai do liberalismo econômico. Ele escreveu um livro muito importante, A Riqueza das Nações. Esse é o título encurtado, né? Ele é um título bem comprido, mas a gente conhece como Riqueza das Nações. E foi ele que criou então esse termo, né, a mão invisível.
E ele é digamos assim, foi com ele que surgiu as ciências econômicas, né? Então ele é uma pessoa muito importante para a área da economia. Bom, sempre bom conhecer o Adam Smith, tá? Então agora vamos, a partir dessa contextualização, né, do conceito, do foco, né, da microeconomia, vamos entender 5 situações no cotidiano, né, onde a gente consegue aplicar a teoria, a análise microeconômica. Primeira delas é o aumento do preço do álcool gel, né? Bom, quando estourou a crise do coronavírus no Brasil, né, as agências de saúde, a primeira coisa que elas falaram era: fiquem em isolamento e usem álcool gel, usem máscaras, né? Ou seja, ela já falou isso para todo mundo. Todo mundo ficou morrendo de medo, correu para o mercado, para as farmácias e comprou álcool gel. Acabou o álcool gel. A gente passou por alguns períodos ali sem álcool gel na prateleira. E, ou seja, esse aumento, né, absurdo da demanda, né, de busca por álcool gel de consumidores fez com que o preço desse produto crescesse muito, né? Um produto que antes era vendido por 4, 5 reais, mais ou menos, teve lugar que vendeu por 40 reais, então preços cresceram muito, né? E aí a gente tem, por exemplo, notícias como essa: o Procon registra 129 reclamações sobre o preço de álcool em gel durante pandemia em Ribeirão Preto, né? Então aqui é um exemplo, né? Mas isso aconteceu no Brasil inteiro, em várias regiões. Agora, é claro que a gente sempre leva, né, para um lado assim de nossa, os vendedores de álcool em gel são gananciosos, né? Aumentaram o preço e tudo mais. Mas calma, isso tem uma explicação econômica. É, primeiro, tem essa relação, né, de quanto mais demanda você em relação à oferta, né, você tem esse aumento do preço, né, se você tem muita demanda e pouca oferta, o preço vai aumentar. Mas por que que isso acontece, né? Isso acontece porque, como as empresas estão percebendo um aumento grande da demanda, ou seja, as pessoas estão precisando desse produto, essas empresas elas vão precisar se reajustar para poder, então, produzir uma quantidade adequada desse produto para atender essa demanda. Então, por exemplo, as indústrias vão ter que contratar mais funcionário, comprar mais insumos, comprar mais máquinas e assim poder produzir mais desse produto, né, álcool em gel, e poder vender para essas pessoas. Então, esse aumento repentino reflete, né, o aumento do preço, reflete também esse aumento dos custos de produção para justamente atender essa demanda, né? Então, quando essa produção ocorre e aí você consegue atender essa demanda, o preço tende a cair, que é o que vem acontecendo já no mercado, porque a indústria já conseguiu se estabilizar, né? Digamos assim, ela já conseguiu atender essa demanda, então ela vai voltando ao preço normal. Bom, setores afetados pelo isolamento social. Bom, aqui a gente tem alguns setores, né, que são os mais afetados. Bom, bares e restaurantes. Além de os decretos, né, impedirem que bares e restaurantes funcionem, né, com exceção do serviço delivery, a, as pessoas elas e não iriam de qualquer jeito, né? As pessoas mais conscientes, digamos assim, né? Porque bar e restaurante são lugares que você tem muito contato, muita interação. A gente sabe que uma das as principais formas de contaminação pelo coronavírus é pelo contato com as pessoas, né? Então, a gente tem aqui bares e restaurantes, hotéis, né? Hotel também é um local assim onde você não tem uma interação pessoal com a pessoa, mas você dorme na cama onde a pessoa dormiu no dia anterior, embora todos os quartos sejam limpos, higienizados e tudo mais, a gente nunca sabe, né? E também o hotel ele é afetado também porque o setor de turismo caiu muito, né? E vai cair um pouco mais, infelizmente, porque as pessoas estão em isolamento, elas não vão viajar, elas não vão sair, elas não vão fazer as mesmas coisas, né, que faziam nos anos anteriores, nas épocas de férias. Provavelmente as férias agora do meio do ano as pessoas vão ficar em casa. Então, o turismo caiu muito, né, isso afetou os hotéis e principalmente, né, de uma forma geral,
setores de prestação de serviço. O setor de prestação de serviço ele tem como principal foco, né, a interação humana. Então, esses setores eles foram afetados. Agora, como que a gente aplica a microeconomia aqui? Considerando esse fato do isolamento, vai haver uma redução de demanda por todos esses serviços, né? Então, esses setores vão ser afetados por uma insuficiência de demanda, certo? Decorrente do isolamento social. Então, é provável que os preços caiam, é provável que os preços das passagens de avião caia, que as diárias dos hotéis caiam, né? Os bares, restaurantes, a alimentação, preço, os preços das pessoas que prestam serviço, é provável que caia esses valores por conta da redução da demanda para atrair mais consumidores, né? Auxílio emergencial para sustentar a demanda. Bom, aqui a gente tem uma notícia, né? 11 milhões de pedidos feitos pelo aplicativo, né, do auxílio emergencial. Bom, como você tem uma crise, né, desemprego, queda de vendas e tudo mais, isso reduziu a renda das pessoas, reduziu a renda dos consumidores. Então, esse auxílio emergencial ele vem para dar um suporte do ponto de vista econômico para essas pessoas para que a demanda se mantenha, né, dentro do mercado. Então, além de ter um papel social, que é evitar que pessoas fiquem sem renda, né, fiquem sem acesso a alimentos, a pagar suas contas básicas, né, ele tem um papel econômico que também é fomentar a economia, né, você manter uma demanda ali girando dentro da economia e assim não fazer com que ela não pare, né. Setores menos afetados, né? Bom, a gente viu os mais afetados, os menos afetados. O primeiro deles é o agronegócio, né? O agronegócio ele produz alimentos, então as pessoas não vão parar de comer por conta disso, né? Precisam se alimentar, então o agronegócio ele não parou, né? Pelo contrário, assim, aqui no Brasil ele até aumentou, foi um dos setores que teve um aumento na produção, né? Um bom desempenho por conta da essencialidade desse setor, né? Então ele produz para abastecer indústrias e também para tudo que a gente vai usar, né? Para alimentação, matéria-prima para produzir roupas e várias outras coisas, né? É importante a gente entender esses setores aqui. Bom, setor de tecnologia quem trabalha com aplicativos, com computador, com programas, criando produtos de inovação e tudo mais. Então, quem trabalha, setores de tecnologia de um modo geral, eles são menos afetados também por essa crise. E também aqueles setores onde você consegue trabalhar em home office, né? Por exemplo, a educação, embora a educação esteja numa situação crítica, né? Mas a gente está vendo muitas instituições indo para aulas remotas, né? Ensino à distância, e aquelas que já estavam em ensino à distância, né? Estão fortalecidas agora nesse momento. Quem investiu, né, nisso agora está menos vulnerável, mas quem conseguiu ir para o home office, né, não parou, conseguiu às vezes até ter um bom desempenho nesse período, né? Então, alguns setores não são possíveis trabalhar de home office, então, nesse caso, são setores que foram afetados, né? E por último, é o impacto da crise fiscal do governo na renda dos agentes econômicos, né? A gente sabe que toda o que o governo arrecada, ele arrecada da população, das pessoas e das empresas, né? A gente tem aqui uma crise que reduz a renda das pessoas, então isso vai reduzir a arrecadação do governo. Por outro lado, ele também busca aumentar gastos, né, para justamente manter a economia girando. E isso, de um lado, pode afetar positivamente a renda dos agentes econômicos, né? Dificilmente o governo hoje vai aumentar impostos, porque se ele aumentar, isso diminui a renda para as pessoas e para as empresas, e isso pode afetar muito a lucratividade, né? E isso pode tender a estagnar a economia, certo? Por outro lado, os gastos podem fazer com que melhore a situação econômica dos agentes dentro da economia, certo? Então, esses foram os 5 casos, né? 5 situações que a gente pode aplicar a microeconomia nos dias de hoje, né? Se vocês têm algum comentário a fazer, alguma sugestão, podem fazer nos
comentários aqui embaixo do vídeo, tá? Por enquanto é isso. Nas próximas aulas a gente entra em outros tópicos da microeconomia. Certo, pessoal? Por enquanto é isso. Um abraço. Tchau, tchau.